Olá, boa tarde. Eu sou conhecido pelo nome e pelo apelido de Trovoada, porque já dizia a minha falecida avó que eu nasci no meio de um grande temporal que deu em São Paulo e alagou todos os bueiros e ruas. Naquela noite, fazia 15 minutos que o temporal de chuvas começou, até com granizo, e minha mãe começou a sentir as dores do parto. Então, como minha mãe Helena morava com a minha avó Rosa, as duas logo receberam a ajuda de um vizinho que nos ajudou com seu carro de marca Brasília. Na época, era o ano de 1963, dia 21 de janeiro, pois chegando no hospital, não demorou muito, minha mãe logo deu à luz. E o interessante neste fato é que no mesmo leito tinha uma moça dando à luz também, junto com minha mãe Helena. Mas minha mãe, logo depois do parto, subiu para o quarto. Visitas da maternidade Hospital Estela Maris em Guarulhos. Minha mãe disse que chegando no seu quarto, viu aquela moça que estava triste, mesmo depois do nascimento do seu filho. Então minha mãe perguntou por que ela estava tão triste. A moça solitária também estava sem visita na maternidade. Quando acabou o horário de visitas, minha mãe Helena perguntou pela segunda vez o que estava acontecendo. Então, aquela moça lhe contou uma história bem pessoal de sua vida. Então ela lhe contou que estava muito triste com o nascimento de seu filho, porque este filho não estava sendo planejado em sua vida. Era um filho que ela tinha sofrido um estupro de um homem estranho que entrou em sua kitnet e mexeu com ela. E o pior é que ele é o dono de onde ela morava. Então, ela decidiu manter a gravidez porque ele disse que só queria esse filho para ele, mais nada. Então, durante 9 meses, fiquei vivendo ali, naquele endereço, porque ele mesmo disse que depois do parto ele poderia mudar dali também e deixaria eu me mudar, mas a criança ficaria com ele. Ele não queria uma esposa, e sim este filho. Então minha mãe Helena disse para ela: "E você aceitou tudo isso de boca calada?" Então esta moça lhe disse que sim, porque ela não tinha condições de criar sozinha este filho. Então resolveu concordar com o pai da criança. Minha mãe Helena ainda perguntou: "Mas e a sua família? Você não tem família morando em São Paulo? De onde tu és? Qual estado?" E ela disse que ela era do Pará e não tinha contato com a família sobre esse assunto, porque a sua mãe já era de idade avançada e idosa. Tinha problema de saúde para ela ter que preocupar a família dela. Então a minha mãe, neste momento, lhe ofereceu ajuda.
Disse a ela que poderia ficar um tempo em sua casa, até ela se ajeitar em um novo emprego e poder morar sozinha. A garota, com os olhos cheios de lágrimas, aceitou. Então, logo no mesmo tempo, as duas tiveram alta, e essa moça, que se chama Conceição, foi para nossa casa. Chegando lá com seu filho, logo ela ligou para o pai da criança vir buscá-lo. Então minha mãe disse: mas você não vai amamentar seu filho? Ela disse que achava melhor o pai vir logo buscar, porque ela não queria começar a pegar amor no menino. Mas ele tem condições de amamentar esse filho? Sim, ele tem condições financeiras melhores para criar este filho. E assim foi feito. Sem nenhuma fotografia da criança, ela o entregou ao pai. Elas tiveram alta na segunda-feira. Na sexta-feira, o pai da criança veio buscá-lo. Pois vou dizer uma coisa: até a minha mãe Helena e minha avó Rosa ficaram com muita pena dessa moça, mas pensando bem, ela sabia onde seu filho ia ser criado e conhecia o pai. Isso já era importante para ela. Foi tudo muito triste, mas fazer o quê? Então essa moça só ficou uns 3 meses na casa da minha mãe e logo se mudou. Quando conseguiu um emprego de empregada doméstica no bairro dos Pimenta, em Guarulhos, na capital São Paulo. Guarulhos é uma grande cidade e tem atualmente 872 mil eleitores que votam na região. Pois a Conceição foi embora, mas de vez em quando ela vinha visitar minha mãe. As duas criaram um vínculo de amizade muito grande. Então aconteceu que minha mãe se mudou para uma chácara que estava contratando mais 2 senhoras para trabalhar e morar no emprego. Minha mãe também trabalhava de doméstica e minha avó a ajudava também a cuidar de mim e também trabalhava para ajudar uma outra empregada a cuidar de uma senhora idosa que vivia nesta chácara. Minha mãe, só o serviço da casa, ela cuidava, e a minha avó cuidava de organizar o horário de remédios que essa senhora precisava tomar toda noite. Então, na casinha em que minha mãe morava, só dormia eu e ela. A minha avó, Dona Rosa, dormia na casa principal para cuidar da senhora, dona da chácara. Apesar de minha avó dormir lá, minha mãe disse que gostava de morar e viver neste emprego e que para ela era mais fácil cuidar de mim ao mesmo tempo, pois foi nesta chácara que vivi até completar os meus 5 anos de idade. Logo lá perto tinha um grande sítio que precisava de uma empregada para dormir no emprego e morar. Então minha mãe foi viver lá comigo, porque o salário era melhor, mas minha avó ficou naquela chácara. Dizendo minha avó que por aquela banda também tinha outros lugares contratando para trabalhar, e que
como ela estava acostumada a ajudar, a cuidar dessa senhora na chácara, ela resolveu ficar mesmo ali. Mas a minha mãe dizia que na banda do sítio apareceu um homem muito esquisito que passava logo ao anoitecer pela rua e sumia pela estrada. Todos os dias ela notou o horário. Ele, bem no início de escurecer, passava por ali, de pé no chão e com o chapéu caído nos olhos, e seguia até sumir de vista naquela estrada. O sujeito vestia uma roupa escura e tinha um semblante de mal-humorado. Pois minha mãe, Dona Helena, começou a notar que no galinheiro do sítio estavam entrando algum animal, pois tinha galinha sumindo dali. Então ela foi dar uma olhada no chiqueiro. A porca tinha dado cria. Tinha 12 porquinhos, só estavam 9. Foi olhar o curral de cabras. Também estava faltando 2 filhotes, pois minha mãe disse ao proprietário que lá só aparecia no final de semana, mas ela não dormia lá. Não, ele não dormia lá, só vinha de dia e logo ia embora, porque na cidade ele tinha outros negócios para cuidar. Então ele contratou um homem para ficar ali de tocaia só à noite, para vigiar o sítio, o senhor Sebastião. Pois logo na primeira semana de trabalho, fui olhar pela janela e vi que vinha um vulto lá do mato até a cerca do sítio. Mas vi também que o senhor Sebastião estava dormindo no quarto do lado de fora da casa e não viu o que eu vi. Só até o animal ou a criatura começar a uivar como um lobo. Mas que depressa, minha mãe disse que correu até a porta do quarto do senhor Sebastião e começou a chamá-lo bem alto, pois aquele bicho estava uivando alto e fazendo muito barulho. Então ele respondeu o que ela queria. Então ele disse que tinha. Então ela falou: olha, o senhor levanta daí porque tem uma criatura aqui. O animal que ronda o sítio já está por aqui. Então o senhor levanta e sai daí de dentro. Aí o senhor Sebastião levantou, pegou a lanterna e foi dar uma olhadinha. Mas o velho Sebastião, muito medroso e arisco, não quis olhar por tudo. E minha mãe Helena disse: onde já se viu? O senhor foi contratado para proteger e desvendar o mistério. Por que estão roubando e faltando os bichos aqui e o senhor não faz nada? Então o senhor Sebastião disse que ele não ia dar uma de herói porque ele tinha uma vida só, para morrer naquele sítio por um salário mínimo. Então eu aconselho a senhora a contratar mais um peão ali para ajudar a vasculhar tudo,
por ali à noite, porque eu sozinho fica difícil, pois já sei quem ronda o sítio e até o conheço. Sei que é o berrador, lazarento e pulguento, o tarde lobisomem. E a senhora aconselha não abrir a sua porta à noite, por causa do menino, que ainda não foi batizado. Então minha mãe ficou com muito medo por mim e disse: realmente, meu filho não foi batizado ainda. Então lá se passou a noite e chegou o dia no sítio. Como de costume, minha mãe levantava antes do sol nascer para tirar leite da vaca no curral e depois ela logo em seguida fazia outros afazeres por lá. Por último, ela cuidava de mim e preparava um café da manhã para o senhor Sebastião, que tomava o café e ia para sua casa, só voltava de noite para dormir ali. Pois não foi diferente. No outro dia, minha mãe disse que vinha até mais próximo da cerca para tentar olhar aquele estranho, porque ela novamente viu o estranho passando por ali. Pois então, lá vinha a criatura, assombrar o sítio e roubar os animais, pois minha mãe, para não dizer nada ao proprietário sobre o seu Sebastião, ela resolveu enfrentar aquela fera que estava já dentro do sítio. Então ela gritou: valei-me, Nossa Mãe Imaculada, me livra desse mal que é aqui presente. Quando ela falou assim, o lobisomem de longe uivou mais 3 vezes, pois minha mãe disse: Diga, criatura, o que queres para sair logo daqui? Seja o que for, venha amanhã de dia para me pedir o que queres. Pois foi tudo arranjado e o bicho uivou e foi embora. Mas, para a surpresa de minha mãe, o homem estranho com o chapéu nos olhos veio e falou, no outro dia: Ô de casa, ô de casa. Minha mãe saiu para fora e viu o homem na porteira. E ela de longe perguntou: diga o que quer, que estou escutando. Então o sujeito disse: a senhora me arrume um punhado de sal, que logo ou depois te devolvo em dobro. Então minha mãe fechou a porta comigo dentro de casa e foi levar o sal para o estranho. Quando ele pegou o sal, ele abaixou a cabeça, me cumprimentando e disse: me entrega o que te peço, que lhe trarei o seu descanso, e que a noite é longa e faceira no desenrolar do laço. Minha mãe Helena ficou meio amedrontada e só escutou o forasteiro, que por sinal era o lobisomem daquele sítio. Bom, pessoal, essa foi a história que veio aqui para o canal para ser compartilhada a todos.
E também digo que seja bem-vindo aquele que acabou de chegar. Se inscreva, ative o sininho para notificações, participe da comunidade de fotos lançada por mim, que lá eu deixo o recado para os amigos do canal. Acompanhe nossos vídeos, nossas histórias nas redes sociais, no cards acima também, e no final do vídeo, indicação pelo YouTube. Também na playlist Conto Sobrenatural 2020. Obrigada a todos pela visita. So anytime you stop me, you want your back up, I know.